Primeiramente, bem-vindo, viu, ao economista que está aqui no canal do deputado Bacelar. Muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje, viu? Alfredo Desolti, que ele é economista graduado pela Universidade de Tunis, nos Estados Unidos, pós-graduado em gestão pública e mais de 20 anos aí de experiência em gestão de projetos. E, claro, aqui comigo também, deputado Bacelar, né, um parlamentar que a bandeira dele é exclusivamente educação, saúde. Então, vamos bater um papo bem descontraído, leve aqui, né, nesse período de crise. E aí vamos tentar passar as melhores informações aí para todos que estão acompanhando aqui no canal do Bacelar. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é só clicar nesse sininho aqui embaixo para se inscrever, tá bom? Então, vamos lá. O nosso bate-papo de hoje é sobre o impacto econômico, né, que essa pandemia do coronavírus pode causar na educação do país a curto e também a longo prazo, né? O deputado Bacelar atualmente preside a comissão da Câmara, né, que analisa o novo Fundeb e, em meio a isso aí, essa discussão está um pouco em pausa, né, devido a essa pandemia. Então, vamos saber um pouquinho com o deputado Bacelar como vai ficar a situação do Fundeb, deputado? Olá, Fernanda. Olá, professor Alfredo. Uma satisfação muito grande estar conversando com vocês. Eu acho que mesmo antes de abordarmos a questão do prejuízo que essa pandemia vai causar ao futuro da nossa juventude, vamos conversar sobre o Fundeb. Nós, na Câmara, estamos centrados, estamos todos voltados, inicialmente, para medidas emergenciais que venham fortalecer o combate à pandemia, que venham dar uma renda extra a todas aquelas pessoas em situação de risco e que, por causa da pandemia, não têm outra renda. Estamos procurando dotar a União e os entes federados dos instrumentos necessários para que eles, nos seus estados e nos seus municípios, também tenham recursos para o combate ao coronavírus. Toda essa preocupação, a Câmara está voltada nas últimas 3 semanas. A nossa pauta tem sido uma pauta direcionada para isso. Mas ao dia de amanhã, nós vamos sair dessa situação. Nós vamos esgotar o arsenal de medidas emergenciais. E aí precisamos mostrar ao Brasil que nós vamos aproveitar essa crise para, pela primeira vez, nos 500 anos de história deste país, nós coloquemos a educação em primeiro lugar. Vamos aproveitar a crise, vamos aproveitar esse momento que ideias inovadoras surgem para poder organizar uma sociedade que vem nova, uma sociedade que vem com novos projetos, com novos anseios. Então, vamos aproveitar esse momento. Coisa que eu volto a dizer, a elite brasileira nunca fez, e colocar a educação em primeiro lugar. E o primeiro caminho é aprovar o novo Fundeb. O Fundeb é um conjunto de 27 fundos estaduais, e mais o Distrito Federal, que financia a educação básica. O Fundeb é o maior financiador da educação básica no Brasil. 60% dos recursos direcionados para a educação básica, aquela que vai da creche até o final do ensino médio, 60% desses recursos são provenientes do Fundeb. E um novo Fundeb, com mais recursos, mais equânime, com melhores mecanismos de distribuição e de avaliação de recursos, nós vamos conseguir colocar a educação no Brasil em primeiro lugar e construir uma educação pública de qualidade. É isso aí, deputado Bacelar. Agora eu queria ver com o economista,
né, com o doutor Alfredo, a questão é o seguinte, e gostaria da análise também do deputado Bacelar com relação a isso. Com essa pandemia do novo coronavírus, né, de acordo com os últimos dados da Folha, cerca de 60% das universidades federais, elas suspenderam as aulas virtuais. Algumas alegam que para manter mesmo a qualidade de ensino, outras alegam que é porque a maioria das pessoas, dos estudantes, não tem acesso à internet e por isso a suspensão dessas aulas, né? Senhor Alfredo, eu queria ver com o senhor qual que é o impacto financeiro que essas suspensões dessas aulas nas universidades federais, nas escolas também municipais, podem gerar futuramente na educação? É realmente complicado a gente conversar sobre o impacto na educação nesse momento tão sem precedente, né, de uma pandemia que a gente nunca viveu antes, né? A gente está aprendendo com essa situação. O argumento das universidades federais é no mínimo inusitado, né? A gente sabe que, claro, existe um percentual dos alunos que não vão ter esse acesso à internet, mas a gente sabe que a grande maioria tem acesso, entendeu? E poderia estar tendo essas aulas como a gente está vendo as aulas em escolas privadas, em universidades privadas, que demoraram 1, 2 semanas para se ajustar, mas voltaram à carga com uma manutenção mínima do currículo, porque a gente não pode parar, independente da situação que a gente vive, a gente tem que aproveitar a tecnologia que a gente tem hoje para manter a educação, que é o cerne da nossa sociedade, né? Uma coisa de extrema importância para a ocupação dos jovens, que nesse momento entram num processo de ociosidade que eles não podem ficar muito tempo, né? Não faz bem à mente nem à alma de nenhum jovem ficar sem o estudo, né? Eu acho que em relação ao aspecto de impacto econômico nas universidades e no próprio sistema educacional, a gente tem que torcer que esse processo não dure muito tempo. Existem várias previsões, né, de que essa situação ela pode se normalizar no final de junho. A gente já escutou o ministro Mandetta se falando em setembro. Independente se a gente está falando de um horizonte de 3, 4 meses, o impacto não vai ser tão grande, entendeu? A gente pode retomar com aulas em finais de semana, redobrado, isso pode salvar até o ano escolar, o semestre escolar. O problema da educação é muito mais profundo do que isso. Como o deputado falou, nas crises, as ideias, as inovações, o espírito de renovação, ele aflora nas pessoas. A gente espera que realmente apareçam ideias novas para a gente poder melhorar e inovar no nosso sistema educacional, que a gente sabe que realmente é muito carente e muito incipiente em várias vertentes dele, né? A questão do investimento, independente se o investimento na educação, que hoje é mensurado pelo percentual do PIB, ainda é muito incerto, porque a gente vê um investimento que deveria ser feito um cálculo por aluno, não pelo percentual do PIB. A gente sabe que a gente conseguiu, nos últimos anos, abarcar matrículas e que a grande maioria da população esteja dentro de estudantes, esteja dentro da sala de aula, mas a estrutura, a formação de professores é realmente muito precário, e sem isso, independente da quantidade, se a gente não tiver a qualidade, esse país realmente não vai ser retomado, porque a gente está ainda numa economia de exploração de matérias-primas, né? E não tem uma relação intrínseca com a inovação. Fernanda, uma coisa positiva, que com certeza essa crise deixará,
será uma mudança profunda nos métodos, na metodologia educacional. O mundo todo está sendo forçado a adaptar os seus sistemas de ensino à quarentena, às questões trazidas pela pandemia. Então, muito está se investindo na educação à distância, muito está se investindo na formação desse novo professor, muito vai se investir na criação de métodos de ensino via internet. Isso, sem dúvida. Mas a nossa discussão no Brasil é muito anterior a isso. E o nosso querido professor Alfredo vai me permitir discordar no que diz respeito às decisões das universidades. As universidades federais são universidades públicas, são universidades republicanas. E está no esteio principal da República a oportunidade de igualdade. Então, primeiro, que meu corpo docente na universidade não está treinado, não está preparado para dar aulas com novas tecnologias. Um número ainda bastante restrito de professores dominam a tecnologia de educação à distância. Então, nós já teríamos um problema dessa ordem. Como é que esses professores iam preparar essas aulas? De que maneira essas aulas seriam ministradas? É um problema novo para o país, porque não está na nossa agenda. E agora vai passar a integrar a agenda. E não é verdade que todo mundo tem computador em casa, não. Grande parte dos alunos das universidades públicas não tem acesso ao sistema de internet, não tem equipamentos, moram em casas que, muitas vezes, se ligar mais de um eletrodoméstico, cai toda a rede, porque não tem sustentação para isso. Então, como é que a universidade ia dar aulas para um grupo e a grande maioria ficaria sem acesso a esse conhecimento? Isso nós aumentaríamos em muito um sistema de desigualdade educacional que já é um dos maiores do mundo e que é muito perverso. Tá certo. É isso aí, deputado Bacelar. Agora eu queria, pegando esse gancho aí, né, da questão do ensino à distância, né, que é uma oportunidade realmente das universidades federais daqui para frente se inovarem, se reinventarem, né, claro, com o apoio do governo para isso. Mas eu queria análise, Alfredo, como que você analisa hoje o ensino à distância do país? Eu queria também a avaliação do deputado Bacelar acerca dessa questão. Como os senhores avaliam mesmo esse ensino à distância no país atualmente e como que ele deve se aprimorar, né, daqui a uns anos? Eu tenho uma opinião minha formada em relação ao ensino à distância que talvez seja um pouco diferente da grande maioria. Eu aprecio, até uso o ensino à distância, eu mesmo sou professor de vários cursos de ensino à distância, mas quando se fala em educação formal, a educação do ensino básico, né, ensino fundamental, do ensino médio, a gente escuta muitas notícias de propostas de lei que vão colocar um percentual grande do ensino à distância para as escolas públicas. O deputado Bacelar vai saber melhor do que eu em que pé anda esses processos de realmente se esses projetos vão andar e qual é o percentual real do que se vai colocar como ensino à distância, porque a gente já vê isso nas escolas privadas, principalmente em nível de pós-graduação, que as turmas já estão tendo 20%, 30% de aulas online, como já aprovado pelo MEC. Né? Quando eu acho que o ensino presencial, contato com o professor, ele é essencial
na formação do jovem estudante, entendeu? Eu vejo muito mais o ensino à distância como uma formação adicional. Eu vejo com muito bons olhos o ensino à distância para a formação do profissional, do professor, da avaliação do professor, que ele se aprimore pelo ensino à distância. Mas ainda sou muito cético em relação a essa questão de ensino à distância no nível de ensino fundamental e ensino médio. Talvez a gente vá ter, é inevitável, a gente não pode fugir dessa situação que é incontestável, que já está dentro da vida de quase todo mundo. Apesar de realmente muitas pessoas ainda não terem acesso, eu entendo o lado do deputado Bacelar em relação às pessoas que não têm acesso, mas hoje as pessoas têm celular. O celular, a gente, claro, né, nessa situação agora que é difícil o processo de ter sinal da internet, mas você vê hoje que mesmo os jovens de periferia, as pessoas com menos recursos, eles têm acesso a esse tipo de tecnologia. Mas a minha opinião é essa. Eu acho que o ensino presencial ele tem que ser o cerne da formação do jovem estudante. E o ensino à distância ele tem que vir como tecnologias complementares que ajudem, de alguma maneira, a formação dos professores, a formação do profissional, entendeu? Quando ele não tem a capacidade ou a chance de ir para a escola presencial. Olha, num país de dimensões continentais como o nosso, num país com desigualdades regionais tão gritantes quanto as nossas, é indispensável, é fundamental o ensino à distância. Nós não vamos conseguir atingir determinadas comunidades com aula de física e química no interior do Amazonas se não for através do ensino à distância. Mas, no que se refere à educação básica, eu sou totalmente contrário a aulas através do sistema EAD. A escola não é computador. A escola é um centro de formação, é um centro de socialização, é um centro de politização. Só o ambiente escolar, só a interação, aluno-professor, professor-diretor, a equipe administrativa da escola, enfim, são fundamentais na educação básica. Já no ensino superior, já no ensino profissionalizante, desde que nós desenvolvamos técnicas mais aperfeiçoadas, eu defendo a educação à distância. Tá certo, muito bem colocado. Deputado Bacelar, eu queria que o senhor avaliasse as questões, né? Como que o senhor avalia as medidas tomadas pelo governo atualmente, né, para preservar a educação nesse período de crise? O governo está fazendo a sua parte? Tem algo a desejar? O que ele pode fazer para melhorar, para proteger a educação nesse momento, deputado Bacelar? Olha, infelizmente, nada tem sido feito. E, no geral, o governo federal enfrentou o início dessa pandemia atabalhoadamente, perdido. Um ministro dizia uma coisa, o presidente da República diz outra, e o outro ministro desdiz o que os outros dois disseram. Nos estados e municípios, sim, principalmente nos estados. Os governadores lideraram o processo de preparação dos seus estados para o enfrentamento da pandemia. Infelizmente, na área educacional, e o professor Alfredo chamou a atenção disso no início da nossa conversa, infelizmente, na área educacional, nós não nos preparamos. Primeiro, as redes estaduais não têm a tecnologia para suprir. Porque, por exemplo, não é necessário que tudo seja feito via internet. O Estado de São Paulo está fazendo via televisão, porque o Estado tem emissora de televisão, mas outros estados não têm isso. Então,
além de tecnicamente a gente não está preparado para dar essa resposta, não estávamos, também não tínhamos nos planejado para isso. Acho uma situação muito crítica. Crianças em situação de risco, adolescentes em situação de risco, passarem 30, 40 dias sem aula é abandono certo, abandono. Tem muitas dessas crianças e desses adolescentes que nós não vamos conseguir trazê-los mais para a escola. Então, tem evasão, tem o desinteresse, tem a perda da relação intelectual professor-aluno, a relação ensino-aprendizado, perdeu isso. A criança, o garoto ou a garota vai voltar sem estar treinada, vai ter que reiniciar todo o seu processo para que não dê certo essa relação. Temos questões do ponto de vista nutricional, porque essas crianças e esses adolescentes não estão tendo acesso a uma alimentação de qualidade. Enfim, é uma situação muito difícil e o governo precisa olhar, junto com essas medidas, colocar a educação em primeiro lugar. Alfredo, eu queria a sua avaliação com relação a essas questões apontadas, né, pelo deputado Bacelar. Realmente o governo ele não está atuando tanto nessa questão da prevenção da educação, nessa pandemia do coronavírus, principalmente se falando da questão da primeira infância, né? Como que o governo poderia melhorar esse quadro, né? Esse cenário atual da educação, na sua opinião? O deputado colocou muito bem, né, todas as características que envolvem esse afastamento dos estudantes, né? Então, são várias variáveis, né? A questão nutricional, né? A merenda que muitas vezes o jovem só tem aquela refeição do dia, depende muito daquela refeição. Existe já iniciativas em alguns estados que o próprio governo está levando a merenda à casa do estudante, que eu acho que não, provavelmente é muito incipiente, mas tomara que esteja acontecendo com mais volume. Mas a situação, tudo isso que o deputado falou, está acontecendo e vai acontecer. O primeiro, a gente tem escutado, o deputado pode depois me esclarecer, mas eu tenho escutado notícias que está sendo desviado ou recolocado, né, recursos da educação para a saúde para poder fazer a contenção dessa pandemia. Claro que ninguém vai criticar essa ação, porque realmente a vida humana é a primeira coisa que a gente tem que preservar hoje. Mas quanto mais a gente negligenciar essas variáveis todas que o deputado colocou, e esperar que isso vai voltar ao normal daqui a 2, 3 meses, quanto mais a gente negligenciar, mais difícil a situação vai ficar, entendeu? A educação, o sistema educacional, principalmente a educação básica do Brasil, é realmente muito precário. E a gente tem, com essa situação que a gente está vivendo hoje, se a gente não tomar medidas preventivas para que a situação não se agrave, e se a pandemia aqui, basicamente, ninguém sabe quanto tempo vai durar, se ela realmente durar 6 meses ou 1 ano, realmente voltar com a educação vai ser uma coisa muito, muito difícil para o nosso país. E o governo tem que olhar para isso, tendo uma visão de horizonte e critérios e planejamentos de que, se for voltar à educação em 3 meses, qual seria o plano? Se for voltar à educação em 6 meses, qual será o plano? Porque, se não se faz ações de mitigação do que vai acontecer, a educação, com certeza, vai sofrer um impacto muito grande, principalmente nessa população jovem e carente da periferia, que é uma geração que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não sacrificá-la numa questão de 6 meses, 1 ano, a gente perdeu
um grande percentual dessa geração. Se o governo não pensar nessa situação, a gente tem uma chance muito grande de perder parte de uma geração aí de estudantes, e isso a gente sabe que, nos dias de hoje, que a educação é o pilar do desenvolvimento de um país. Se a gente não olhar para isso, a gente pode realmente sofrer muito, mais do que estamos sofrendo hoje em dia. É isso aí. Deputado Bacelar, quer colocar mais alguma questão sobre esse assunto? Não, agradecer a oportunidade de conversar com o professor Alfredo e dizer que, quanto a recursos da educação, a retirada de recursos da educação, essa, infelizmente, Alfredo, é a história da administração no Brasil. Qualquer coisa, o primeiro recurso que eles querem retirar é da educação. Às vezes falam, inclusive, em juntar os recursos da educação e da saúde, como você bem disse, entre mandar uma criança a uma escola ou salvar a vida, quem optaria pela primeira opção? Não, sempre optaria pela segunda. Mas nós temos resistido. O Parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal tem resistido e não vamos permitir a retirada de recursos da educação. Eu assim espero, deputado. Voto sempre por esse tipo de medida, porque sem a educação, sem realmente a valorização do magistério, sem a valorização do profissional, como a gente vê histórias tão lindas que acontecem nos países asiáticos, principalmente na Coreia, que os professores são os profissionais mais bem valorizados. Eu estava escutando uma história de Singapura, que o professor, existe um programa em Singapura que na escola pública, até a sexta ou sétimo ano, existem, vamos colocar um linguajar do futebol, existem olheiros dentro das escolas que captam os melhores estudantes. Esses melhores estudantes são separados, são colocados em escolas especiais para que sejam formados como professores. Então, eles realmente separam as melhores mentes para que sejam os professores, não no sentido obrigatório, mas numa escola de preparação desde do ensino fundamental, para que essas pessoas sejam professores, sejam formadores de cidadania. Isso é uma coisa maravilhosa que um dia talvez a gente possa chegar no Brasil. Deputado, só para a gente encerrar aqui, mais uma perguntinha, só para a gente fechar mesmo esse tema. Existe alguma maneira, deputado, também, até a análise do Alfredo também, da área educacional ajudar a combater o Covid-19? Sem a menor dúvida, não é? Qualquer problema que você me apresente, a solução está na educação. Com certeza, se nós estamos combatendo com eficiência essa pandemia, se nós estamos conseguindo, o mundo está conseguindo sair dessa pandemia em 5, 6, 7 meses, é graças à educação, é graças à ciência. Só sociedades educadas, só sociedades em que os seus filhos, os seus integrantes, tenham acesso a uma educação de qualidade e que tenham pesquisa e ciência como prioridade, só nesse tipo de sociedade é que a gente consegue superar uma pandemia das dimensões do coronavírus. Só a educação. Sem educação, não tem solução. É isso. Deputado Bacelar, o nosso assunto aqui hoje foi bem voltado, né, para a educação, esses impactos aí com relação à pandemia, mas a saúde também é uma bandeira bastante atuante aí, né, no seu mandato, a questão da saúde também. Conta um pouquinho para a gente, deputado, sobre a PEC, né, que o senhor protocolou na Câmara dos Deputados. Quais são os benefícios aí dessa PEC voltada para a saúde? Não, na realidade, nós no Brasil tributamos com muito rigor quem ganha pouco e a classe média. O grande capitalista, o empresário bilionário, o rico no Brasil
não contribui para com a sociedade em um percentual justo. As grandes fortunas não são tributadas. E eu tenho uma PEC que autoriza ao governo, porque senão ela não poderia ser executada esse ano ainda, uma PEC que autoriza o governo a instituir uma contribuição sobre grandes fortunas para que nós possamos instituí-la ainda este ano. E, com isso, temos recursos para combater essa pandemia. Alfredo, como que você avalia aí essa PEC, deputado Bacelar, aí para realmente reforçar a saúde do nosso país, né? No combate à pandemia? Esse tema é um tema que eu estudo bastante, professor, que é o tema da tributação regressiva, né? Da injustiça da forma tributária que o Brasil tem, né? As grandes fortunas é uma dessas variáveis que realmente é uma injustiça muito grande, né? A gente tem várias outras, como os dividendos, a grande tributação no consumo, né? A baixa tributação na renda, mas eu não vou me alongar nisso porque isso é uma discussão realmente muito complexa. Em relação à PEC, eu não tenho conhecimento, eu não li a PEC ainda, mas pelo que eu entendi, é uma forma sempre muito interessante de que todo mundo, e principalmente as pessoas que têm mais recursos, possam contribuir com a situação que está acontecendo no mundo, né? A gente vê, a pergunta anterior se falou da educação, né? Como a educação pode ajudar nesse processo aí da gente superar essa fase. A educação é importantíssima, né? E a gente pode até unir essa questão desses recursos e de grandes fortunas com processos e programas educacionais para que a gente possa conscientizar a população em que momento a gente está vivendo, porque a classe média, a classe de pessoas, entre aspas, mais esclarecidas, tem uma consciência disso. Mas quando a gente pega a grande população brasileira, que não tem, vamos dizer, a capacidade, não a capacidade, mas a possibilidade de ter essas informações mais precisas, de pessoas que expliquem, isso é muito importante, entendeu? Então, a gente precisa dos meios financeiros para poder disponibilizar os equipamentos e os profissionais e também essas campanhas, esses programas educacionais para conscientizar a população de quais são as maneiras que a gente pode enfrentar essa pandemia. Tá, Jóia. Então, só para a gente encerrar agora, deputado Bacelar, como que o senhor enxerga aí o futuro da educação brasileira pós essa pandemia aí? Infelizmente, a elite brasileira falhou com a educação do filho do trabalhador. Tudo que se passa, e tudo referente ao atraso na educação brasileira, reside no fato de que só em 1988, reparem bem, somente em 1988, a partir de 1988, com a Constituição Federal, foi que a educação passou a ser um direito para todos os brasileiros. Imagine, somente no final do século XX, a educação pública e gratuita passou a ser universal nesse país. Então, nós só temos 40 anos. A escola do filho do trabalhador seja igual à escola do filho do rico, a partir desse momento, esse será um dos maiores países do mundo. Tá joia. Gente, então é isso. Chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço, deputado. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, obrigado pela conversa. Muito, muito, muito enriquecedora. Quando passar a quarentena, marcar para você aparecer na Câmara para a gente tomar um café. Com certeza. Só fazer o convite que eu vou lá, porque educação é a área que eu mais gosto. Ótimo. Estamos juntos. Um forte abraço. Forte abraço.
Tchau, gente. Obrigada, viu, Alfredo? Mais uma vez aí pela sua disponibilidade, viu? Obrigada por tudo. Estamos à disposição. E é muito bom contar com você. Qualquer tema a gente pode debater.